Neste último vídeo, eu vou falar um pouco sobre célula combustível. Célula combustível é uma célula galvânica, ou seja, uma reação espontânea de oxirredução que gera corrente elétrica. A diferença da célula combustível para uma pilha é que na célula combustível, os reagentes eles não são armazenados no dispositivo, eles são armazenados em outros locais. Então, durante o funcionamento, os reagentes eles são introduzidos no dispositivo. A célula combustível mais importante é a de hidrogênio. E aqui eu tenho um esquema da célula combustível de hidrogênio. Então, eu tenho aqui o ânodo, que é onde vai ocorrer a oxidação, o cátodo, onde ocorre a redução, e aqui eu tenho um eletrólito. Existem várias células de combustível de hidrogênio, e a diferença é praticamente o eletrólito usado. Eu vou comentar dois tipos, quando tem eletrólito ácido, ou que a gente usa ácido fosfórico, ou quando tem eletrólito básico, que é hidróxido de potássio. Bom, como é que ocorre então o funcionamento? O hidrogênio, que é o combustível, entra de um lado, e o ar com oxigênio, que é o comburente, entra do outro. O hidrogênio, ao entrar, por ele ter um potencial de redução menor que do oxigênio, ele vai oxidar. O combustível ele oxida. Então, o hidrogênio entra, perde elétron e se transforma em H+. Olha o NOx do hidrogênio, 0 mais 1, ele sofre uma oxidação. Esses elétrons saem, vão para o fio e chegam do outro lado. O que vai ocorrer do outro lado? O oxigênio entra, recebe os elétrons, recebe o H+, e gera água. A equação mostra isso. Oxigênio mais H+, mais elétrons, gera água. Se você somar as duas semi-equações, meio torto, né? Você tem a equação global, a equação da célula. Bom, o número de elétrons é o mesmo. Então, o elétron depois, elétron antes, corta. H+ depois, H+ antes, corta. O que sobra? H2 mais meio de O2, dando água. A grande vantagem da célula de hidrogênio é que não polui, porque gera água. Se você olhar para essa equação, é a mesma equação de combustão do hidrogênio. A diferença é que aqui o processo é eletroquímico. E, no caso da célula de combustível, ela é muito mais eficiente do que a combustão direta. Tudo bem? Olha o outro tipo. Repare que o esquema é praticamente o mesmo. A diferença é que aqui o eletrólito é básico, é hidróxido de potássio. Então, eu tenho o combustível introduzindo de um lado e o oxigênio e a água do outro lado. Bom, aqui, como o combustível vai ser oxidado, aqui é o ânodo. É o ânodo. Aqui vai ser a redução, é o cátodo. Elétron sai da oxidação e vai em direção à redução. As reações. Hidrogênio mais a OH- gera água mais elétron. Os elétrons saem e vai para o outro lado. Aí o oxigênio mais água mais elétron que está chegando gera hidroxila. Se você somar as duas equações, você vai ter a equação da pilha. Então, vamos lá? Somando. 2 elétrons, corta elétron. Agora, olha só, aqui eu tenho duas águas, aqui eu tenho uma. Uma água corta com uma água, sobra outra água. Duas hidroxilas antes, duas hidroxilas depois. Então, H2 mais meio de O2, dando uma água. Exatamente igual à equação anterior, né? Tudo bem? É isso aí, moçada. Eu gostaria agora que você fizesse o próximo exercício.